Em outro momento, Otávio conversa com Alberto e menciona sua preocupação com a possibilidade de Diná vender o título do clube. Ele explica que, para evitar esse desfecho, seria necessário avisar o marido de Diná sempre que ele for ao local, dando a entender que assim ela evitaria estar presente nos mesmos horários. Alberto, no entanto, diz que Otávio está criando um problema desnecessário, lembrando que ele tem uma vida tranquila, um lar sereno e não deveria se envolver em conflitos. Ele ainda destaca que Diná não gosta dele, mas Otávio muda de assunto e pede a Alberto um livro que trate sobre a existência de vidas passadas. Alberto estranha o pedido e comenta que Otávio só passou a se interessar por esse tipo de tema depois de conhecer Diná, o que, de certa forma, confirma que ele está emocionalmente envolvido. Mesmo assim, o médico sugere que Otávio vá até seu consultório, leve os exames que estão pendentes e então ele entregará os livros solicitados. Em paralelo, Diná está em casa e brinca com Paty de maneira carinhosa. No entanto, logo Theo chega e depois de um tempo sai novamente com Paty, deixando Diná sozinha. Aproveitando o momento, ela começa a vasculhar as coisas de Theo, mas é surpreendida quando ele retorna e a pega em flagrante, criando um clima tenso entre os dois. Guiomar comenta que Diná deveria aproveitar para descansar um pouco na fazenda, pois acredita que o ambiente calmo e o contato com a natureza fariam bem a ela. Andresa, sempre com uma observação irônica, diz que, caso haja alguma mulher bonita por lá, pode acabar acontecendo alguma confusão, sugerindo que o clima pode esquentar por ciúmes ou rivalidades. Em outro momento, Andresa afirma que irá ao aniversário da mãe de Raul, mas ressalta que, se a sogra for grossa com ela mais uma vez, ela promete que nunca mais colocará os pés naquela casa, deixando claro que não está disposta a engolir desaforos. Raul, por sua vez, comenta que não vê a hora de Andresa e Diná deixarem de lado as desavenças e terminarem com aquela bobagem toda, que só gera tensão entre todos. Em outra cena, Lisa conversa com Naná, mas a amiga que estava ao lado de Naná acaba se afastando discretamente, deixando a impressão de que não queria participar daquele momento. Enquanto isso, Estela, já atarefada logo cedo, pede para a Bia agilizar o preparo do café da manhã, pois ambas correm o risco de se atrasar para o colégio. Em meio à rotina, Bia surpreende ao perguntar se Estela toparia sair com ela para procurarem seu pai, demonstrando uma vontade crescente de reencontrá-lo. Estela, com um tom triste, responde que o pai de Bia simplesmente sumiu sem dar notícias, o que preocupa ainda mais a jovem. Diante disso, Bia diz com firmeza que se o pai não voltar para casa, ela vai embora dali e pedirá para morar com Diná, revelando um desejo de encontrar refúgio e acolhimento ao lado da tia. Agenor, observando com atenção a relação entre Lisa e Mauro, comenta que Mauro é um homem sério, centrado, respeitável e com qualidades que, segundo ele, fazem dele um forte candidato a ser um excelente marido. Ele insinua que Lisa deveria considerar a possibilidade de dar uma chance ao relacionamento, pois acredita que, com o tempo, ela perceberia que Mauro é alguém confiável e maduro, alguém com quem ela poderia construir um futuro sólido e tranquilo. Lisa, no entanto, hesita e traz à tona o fato de Mauro ser um homem divorciado, demonstrando certa insegurança quanto ao passado dele, como se isso pudesse pesar em uma possível relação. Agenor, por sua vez, rebate com tranquilidade e sabedoria, dizendo que o fato de Mauro já ter sido casado não diminui seu valor, muito pelo contrário, pois experiências passadas podem tornar a pessoa mais consciente, mais cuidadosa e preparada para amar de verdade. Em outro cenário, durante uma confusão na prisão, um dos detentos é empurrado ao chão e Alexandre, que presencia a cena, surpreende ao intervir com firmeza e compaixão, pedindo que o deixem em paz, demonstrando uma mudança de postura, como se algo dentro dele estivesse despertando. Ao mesmo tempo, Carmen, em tom casual, comenta com naturalidade sobre Lisa ter ido almoçar com Mauro, sugerindo uma certa curiosidade sobre o envolvimento entre eles. Mas o ambiente muda bruscamente quando Diná aparece de forma inesperada, interrompendo a conversa e trazendo tensão ao momento. Ela se aproxima de Lisa com um semblante carregado de dor e reprovação e, sem rodeios, diz que Lisa poderia ter esperado mais um pouco pelo julgamento de Alexandre, antes de ter enviado a carta que, na opinião dela, contribuiu diretamente para o sofrimento e a decadência emocional do irmão.
Diná, visivelmente abalada, afirma que Alexandre sofreu intensamente por conta da atitude precipitada de Lisa e, no tom de acusação, declara que ela é a principal, se não a única, culpada por tudo o que aconteceu desde então. Lisa, tomada por uma mistura de indignação e frustração, tenta manter a calma e se defende, argumentando que agiu como achou certo no momento e que Alexandre era o verdadeiro responsável por seus atos, dando a entender que ele foi o único culpado pelo crime que cometeu. O clima entre as duas mulheres se torna cada vez mais denso, com mágoas mal resolvidas vindo à tona, revelando feridas profundas alimentadas por ressentimentos e versões conflitantes dos mesmos acontecimentos. Após o tapa inesperado que recebeu de Diná, Lisa, em estado de choque, com a voz trêmula, reage com firmeza e orgulho ao afirmar que ninguém jamais ousou bater em seu rosto daquela forma, deixando claro que não aceitaria esse tipo de agressão nem mesmo de alguém da família. Diná, ainda tomada pela raiva, ordena aos funcionários da loja que tirem Lisa dali imediatamente, alegando que, se ela permanecesse por ali mais um minuto, poderia acabar perdendo o controle e fazendo algo ainda pior. Lisa, ferida tanto fisicamente quanto emocionalmente, se descontrola e, em meio à tensão, diz que sairá do local por vontade própria, não por causa das ordens de Diná, como se reafirmasse sua autonomia. Em um gesto impulsivo de fúria, ela acaba derrubando vários objetos da loja, fazendo com que tudo caia ao chão, causando alvoroço entre os presentes. Ao sair, ainda abalada, Lisa é surpreendida por uma figura inusitada, o palhaço misterioso, que aparece de repente e lhe entrega uma flor, como se tentasse de maneira simbólica e silenciosa devolver a ela um pouco de leveza em meio ao caos. Enquanto isso, Diná, visivelmente abalada com a cena que acabara de protagonizar, decide se retirar da loja, sentindo o peso emocional daquela briga. Em outro ponto da cidade, Theo caminha ao lado de outra mulher, em um aparente clima de tranquilidade. Mas a situação se complica quando Diná, por acaso, os avista de longe. Ela tenta se aproximar, mas se vê impedida por suas próprias emoções. Theo, percebendo a presença da esposa e tentando evitar confusão, orienta a moça a continuar andando normalmente, ao mesmo tempo em que a alerta sobre a tensão iminente. Na prisão, Alexandre recusa a comida e afirma que está sem fome, isolando-se ainda mais em seu próprio sofrimento. Em paralelo, Carmen comenta com outro funcionário sobre o mau humor de certos clientes do restaurante e, incomodada com a ausência de Diná, pede que ele a procure, pois precisa falar com ela urgentemente. De forma misteriosa, o palhaço aparece novamente e, curiosamente, acaba atendendo um dos clientes, como se soubesse exatamente o que fazer, despertando ainda mais o clima de mistério ao seu redor. Diná, inquieta e cheia de desconfiança, segue em busca de Theo, que, por sua vez, entra no escritório de Otávio Jordão acompanhado da mulher. Lá dentro, ele tenta explicar a situação para Otávio, dizendo que entre ele e a moça não há absolutamente nada e que ela é apenas uma conhecida, mas ressalta que, se contar isso para Diná, ela jamais acreditará. Theo então pede que, caso Diná entre no escritório, Otávio diga que a mulher é uma cliente dele. Otávio, desconfortável com o pedido, responde que ele deve fazer o que quiser, mas o alerta a não envolvê-lo nesse tipo de mentira. Mesmo assim, Theo insiste e repassa novamente o plano, tentando garantir que nada sairá errado. Enquanto isso, Diná, cada vez mais desconfiada, decide seguir seus instintos e tem a ideia de entrar no escritório de Otávio para procurar o marido. Ao entrar, se depara com Theo e a mulher juntos, e a tensão explode no ambiente. Ela exige saber o que está acontecendo e o que Theo está fazendo ali com aquela mulher. Theo, tentando manter a calma, diz que se encontraram por acaso na rua e que ela o acompanhou até ali porque está em processo de divórcio. Diná, desconfiada, pergunta se o marido da moça não viria ao local também, e é nesse momento que, coincidentemente, um ajudante de Otávio entra no escritório, permitindo que ele, sem perder tempo, finja que aquele homem é o marido da suposta cliente. A encenação funciona por pouco tempo, mas o suficiente para que Theo consiga convencer Diná a ir embora com ele, aliviado por ter escapado de uma crise ainda maior, pelo menos por enquanto. Ao saírem juntos, ainda envoltos na tensão do encontro inesperado com a mulher misteriosa, Diná, tentando manter a serenidade, pergunta a Theo se ele ficou chateado com toda a situação que acabara de acontecer, demonstrando certa vulnerabilidade e uma tentativa de aproximação após um momento desconfortável.
Enquanto isso, a mulher que estava com Theo no escritório de Otávio, percebendo que a confusão havia passado, decide ir embora discretamente alguns minutos após a saída do casal, sem chamar atenção. Em outra parte da cidade, Mauro vai visitar Lisa com a intenção de conversar e talvez se aproximar dela, mas Agenor o recebe e revela que Lisa ainda não chegou, frustrando suas expectativas. Apesar disso, Agenor, sempre cordial, aproveita para agradecer a Mauro pela oportunidade de emprego, demonstrando gratidão sincera. Pouco tempo depois, Lisa aparece e, ao saber que Mauro já tinha ido embora, demonstra uma pontinha de frustração. Mas sua atenção se volta imediatamente quando Agenor compartilha a novidade de que conseguiu um emprego. Curiosa, Lisa pergunta qual a função, e ele, com um sorriso orgulhoso, diz que foi contratado como motorista particular, o que a deixa visivelmente feliz por ele. Animada com a notícia, Lisa compartilha o ocorrido com Zeca, que prontamente pega uma bebida para que ambos possam brindar a nova fase da vida de Agenor, celebrando com leveza e companheirismo. No entanto, o clima logo muda quando Agenor, com tom crítico, comenta que Lisa não deveria perder tempo com Mauro, insinuando que ela só quer se envolver com homens problemáticos e de mau caráter. Em resposta, Lisa revela com raiva contida que levou um tapa na cara de Diná por causa de toda essa história, relatando o episódio com detalhes e deixando claro que ficou profundamente magoada. Indignada, ela afirma que Diná vai pagar caro por tudo que fez, demonstrando desejo de vingança e um orgulho ferido. Mais tarde, Andresa aparece na loja de Diná, dizendo que só passou para pegar um filme de forma casual, como quem não quer nada. Diná, buscando reconciliação, pede a Carmen que traga um chá gelado para as duas e sugere com gentileza que, se Andresa quiser, pode ir embora logo após pegar o que veio buscar. No entanto, aproveitando o momento, Diná toma coragem para pedir que ela volte para trabalhar na loja, dizendo que sente falta dela e das conversas que costumavam ter. Em um gesto de reaproximação, Andresa convida Diná para viajarem juntas, e as duas acabam fazendo as pazes, deixando os desentendimentos para trás, ao menos por agora. Enquanto isso, a empregada avisa que Maroca não quis comer nada, o que preocupa a todos, especialmente Theo, que afirma que quando ela recusa comida é sinal de que algo não está bem, pois ela sempre se alimenta bem. Diná comenta que ligou para o escritório de Theo, mas ninguém atendeu, insinuando desconfiança quanto à ausência de resposta, ao que ele responde de maneira vaga, dando a entender que havia fechado mais cedo. Tentando mudar de assunto, Diná compartilha com ele que Andresa voltou a trabalhar na locadora, mas, para sua surpresa, Theo não demonstra o menor entusiasmo com a notícia, o que a deixa pensativa quanto ao motivo de sua frieza. Diná comenta com Theo de maneira carinhosa e cheia de expectativa que gostaria de preparar um final de semana maravilhoso para ele, algo especial para os dois, como uma forma de reaproximação e de manter viva a chama da relação. Theo, após ouvir suas palavras, sai com um sorriso no rosto e, ao reencontrar Patty, demonstra estar mais leve e alegre, transmitindo essa energia à menina. Mais tarde, ainda com a conversa martelando em sua mente, Diná não consegue conter a curiosidade e pergunta a Theo se aquela cliente que ela viu no escritório de Otávio havia aparecido novamente. Tentando manter a versão anterior, Theo responde com naturalidade que apenas a encontrou casualmente na rua, como quem tenta dissipar qualquer desconfiança. Diná insiste e pergunta se a mulher ainda está em processo de separação do marido, preocupada com a possibilidade de haver algo mais entre eles, mas tenta disfarçar a inquietação. Em meio à conversa, Diná confidencia que essas histórias de separação a deixam assustada e, em um tom mais sincero e vulnerável, admite que, se algo assim acontecesse com ela, não teria forças para suportar, revelando seu medo de perder Theo. Em outro momento, demonstrando cuidado e arrependimento, Diná prepara um lanche para Maroca e leva até ela, dizendo que se sentiu muito mal por ter discutido com ela na frente da própria filha, reconhecendo que foi uma atitude impensada. Para tentar animar a sogra, Diná comenta com bom humor sobre a possibilidade de Maroca sair para passear e, quem sabe, encontrar algum homem bonito e interessante da idade dela, insinuando que a vida pode sempre trazer surpresas agradáveis, mesmo na maturidade. Maroca, divertida com a conversa, entra na brincadeira e pergunta, rindo, o que aconteceria se algum homem se engraçasse com ela.
Diná responde em tom de brincadeira, mas com uma pontinha de verdade, que morreria de ciúmes, revelando o carinho e o vínculo que tem com a sogra. Em outro cenário, Tato e seu irmão mais novo, Dudu, fazem um pequeno treino de dança, praticando com entusiasmo. Otávio observa e elogia o desempenho de Tato, dizendo que ele está indo muito bem, mas percebe que Dudu está desanimado e cabisbaixo. Na tentativa de incentivá-lo e trazer leveza ao momento, Otávio convida Glória para dançar com ele, demonstrando os passos com alegria e tentando mostrar ao menino que dançar pode ser divertido e inspirador. Em uma conversa descontraída, Zeca comenta com Lisa que Dedé ficou encantado com Carmen, o que surpreende a amiga, pois ela sempre achou que o interesse de Dedé fosse voltado para Bárbara, gerando ali um novo ponto de fofoca e especulação sobre os relacionamentos do grupo. Lisa, bastante firme em suas convicções, pede que Zeca transmita um recado claro e direto para Dedé, que ele entenda de uma vez por todas que Carmen não é mulher qualquer e que, se a intenção dele for apenas se distrair ou passar o tempo, o melhor que ele pode fazer é se afastar antes que machuque alguém. Zeca compreende o recado e dá a entender que irá avisar o amigo da forma mais adequada possível. Em outra conversa, Mauro comenta com Theo que, quando encontrou Diná na lanchonete, chegou a imaginar que ela faria um escândalo em plena rua, dada a fama de impulsiva e ciumenta que carrega. Theo, tentando minimizar a situação, diz que prefere não dar importância para esse tipo de atitude. Mauro, por sua vez, opina que Theo deveria ter deixado a moça com quem estava no elevador e descido sozinho, pois teria evitado constrangimentos. Mas Theo responde com evasias, dando a entender que a situação não era tão simples assim. Mauro aproveita para comentar que Otávio Jordão foi bastante generoso e elegante ao não desmentir a história naquele momento, o que poderia ter gerado uma confusão ainda maior. Theo reconhece o gesto e diz que irá pessoalmente até o escritório de Otávio para agradecê-lo pela atitude compreensiva. Em outro cenário, Tato encontra em casa um livro que Alberto havia emprestado para seu pai, o que desperta sua curiosidade. Ele pergunta a Otávio se ele realmente acredita em coisas do além, como reencarnação ou contatos espirituais. Otávio responde que não tem certeza, mas confessa que sente uma curiosidade crescente e que está tentando entender melhor esse tipo de fenômeno. Tato, cético, comenta que essa história de pessoas que faleceram voltarem para se manifestar entre os vivos parece não fazer sentido algum para ele. Aproveitando a conversa, Tato questiona se Otávio tem medo da morte. Otávio responde que, por um tempo sim, sentiu bastante receio, mas que atualmente já não tem tanta certeza se o medo ainda existe da mesma forma. Intrigado, Tato pergunta o que fez Otávio mudar de ideia e se isso teria alguma relação com Diná. Otávio, após uma breve pausa, admite que, de certa forma, sim, Diná teve influência nessa mudança de perspectiva. Enquanto isso, na pensão de Sininha, o nome de Estela surge em conversa. Naná comenta que acredita que Estela goste de Tibério, mas apenas como amigo, não havendo ali um interesse romântico. Em seguida, Naná conversa com Tato ao telefone, enquanto Sininha entra no papo contando que o mascarado misterioso apareceu novamente, e dessa vez teria salvado Lisa e Carmen de um assalto, o que aumenta ainda mais o mistério em torno de sua identidade. Theo, ainda incomodado com a confusão recente, comenta que precisa dar uma explicação para Otávio. Ao encontrá-lo, Otávio é direto e diz que a situação foi deplorável, deixando claro seu desconforto. Ele afirma que foi colocado em uma posição extremamente inconveniente e pede a Theo que algo semelhante nunca mais se repita, pois não deseja ser envolvido novamente em conflitos conjugais. Em outro ponto da história, Carmen e Lisa conversam sobre o fim do relacionamento entre Alexandre e Lisa. E durante a conversa, Lisa relembra com mágoa o tapa que recebeu de Diná, chamando-a de orgulhosa. Em um tom de provocação, Lisa chega a afirmar que seria capaz de começar a namorar Mauro apenas para irritar Diná e fazê-la pagar pelo que aconteceu. Enquanto isso, Diná reclama com Maroca, dizendo que tentou ligar para a empresa, mas ninguém atendeu, o que deixou-a preocupada. Em paralelo, Otávio começa a cogitar a possibilidade de que Diná esteja prestes a descobrir a identidade da verdadeira mulher envolvida com Queiroz, o que pode acarretar novas confusões. Theo, ao reencontrar Queiroz, agradece a ele pela compreensão diante dos últimos acontecimentos. O capítulo se encerra com um clima de suspense e expectativa, quando Diná aparece repentinamente no escritório de Otávio Jordão, e os dois trocam olhares intensos, carregados de significado, deixando no ar uma tensão silenciosa e promissora de novos desdobramentos.